Bom dia, Aline. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Vamos começar hoje é o nosso sexto episódio já. Isso mesmo. Sinal de que tá dando certo, né? Que o pessoal tá gostando. Exatamente. Então, eu vou só começar aqui no Instagram e no TikTok. Bom dia, pessoal. Estamos começando o nosso sexto episódio do Café com o Cuidador Empreendedor. Vou colocar aqui nos comentários o link para vocês do YouTube, se vocês quiserem assistir por lá. Nós vamos para o TikTok. Ops, o que eu já estou apanhando? Peraí. Bom dia, pessoal. Vamos para o nosso sexto episódio do Café do Cuidador Empreendedor. Vou colocar para vocês no comentário o link lá do YouTube. Se vocês quiserem acompanhar por lá, que lá é melhor, que vocês podem colocar os comentários, que eu vou respondendo para vocês. Prontinho, agora tudo preparado, tudo pronto. Podemos começar efetivamente o nosso Café do Cuidador Empreendedor. Então vamos lá, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café do Cuidador Empreendedor, sexto episódio. Aqui nós discutimos estratégias para você se tornar um cuidador autônomo, bem remunerado, de sucesso e que fature R$ 5.000 por mês. A partir de 5 mil, né, Marcela? Mais do que 5 mil Exatamente. reais por mês. Eu sou a Pelo Aline menos. Davi, pelo E eu sou menos. Marcela Rodrigues, proprietária da empresa de cuidador de idosos Vó Maria Ilza, né? E empresária já há 2 anos nesse mercado de cuidadores de idosos. Isso mesmo. E o tema do nosso episódio de hoje é: o que vale mais? Um curso profissionalizante ou a experiência para me tornar um cuidador de idosos? Então, Marcela, Dúvida vamos cruel, hein? começar do começo. Essa é uma dúvida cruel. O que eu preciso fazer para me tornar um cuidador de idosos? É preciso curso profissionalizante? É preciso um curso superior? Fala um pouquinho para a gente dessa formação. O interessante dessa carreira, né, de cuidador de idosos, dessa nova carreira que ela que nenenzinha ainda, né, essa profissionalização, o reconhecimento dessa carreira, ela é muito recente. Então, é sim, como ela foi reconhecida, é necessário um curso profissionalizante. Mas o mais interessante é que não precisa de um curso superior, né? Você pode atuar como um profissional da saúde, mas não é necessário um curso superior. Um curso profissionalizante para poder te dar o embasamento, né? Para te dar os conhecimentos técnicos, para poder atuar, é sim necessário. Sem contar que algumas empresas, né, alguns clientes, mesmo até clientes privados, né, clientes residenciais, exigem algum certificado desses cursos profissionalizantes, porque eles se sentem mais seguros da qualidade do serviço que você vai prestar para o idoso, né, para o ente idoso dele. Então, é sim necessário esse curso profissionalizante. O curso superior, não. Você pode se tornar um profissional da saúde sem esse curso superior com um curso profissionalizante. E no mercado nós já encontramos vários cursos profissionalizantes bem interessantes, né, bem embasados, mas também a gente precisa tomar bastante cuidado, porque também existem vários cursos que não oferecem o conhecimento necessário para a atuação. Tá, então, para eu ser cuidador, eu preciso necessariamente de uma formação, né, Exato. profissional, que não é um curso superior. Mas existem muitos cuidadores que iniciam nessa carreira pela necessidade, né, de cuidar geralmente de um ente familiar, né, e a gente acaba seguindo os instintos de cuidar do outro.
né? E aí, eu posso ser cuidador dessa forma? Ou ainda assim eu preciso dessa formação? Eu costumo até falar para os meus cuidadores o seguinte, fazer a seguinte analogia. Nós, seres humanos, para a gente sobreviver, a gente precisa só de beber água ou só de comer, né? A gente precisa dos dois. Não tem ele é os dois, eles estão relacionados, e é dificilmente você ter um bom resultado se não tiverem vinculados. Então a gente não consegue, a gente até consegue ficar alguns dias sem comer, ficar alguns dias sem beber, mas a gente não consegue seguir, né, vivendo, né, saudável e bem sem um ou outro. Então a capacitação e a experiência, elas precisam andar juntos para você oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente. E isso em qualquer profissão, né? O conhecimento, a capacitação, o curso profissionalizante, ele vai te dar um embasamento teórico, ele vai te explicar a razão, o motivo dos sintomas, o motivo daquilo acontecer, né? Se você, porque quando você está começando, muitas coisas você desconhece, né? Você ainda não sabe o motivo que levou aquilo. E o embasamento teórico, o curso profissionalizante, ele vai te ajudar nisso. Igual se você tem uma ferida, você acha, tem muitas pessoas acham que passar uma pomada, mas aquela pomada pode não ser a ideal, né? Você precisa fazer uma limpeza e as pessoas, mas não pode passar sabão, mas às vezes precisa passar um sabão. Então, existem alguns uns pontinhos que são fundamentais, né, no cuidado, que a gente precisa ter e que a gente só consegue se capacitando, a gente só consegue estudando. E, infelizmente, o ser humano, ele é muito acomodado. E aí, por isso que existe a exigência dessa certificação, para a gente comprovar. Porque a gente poderia ter muitas maneiras da gente se capacitar, da gente estudar, né? Sozinho ou até procurar ir atrás desse conhecimento. Mas só que a gente precisa, por causa dessa acomodação do ser humano, a gente precisa tendo que comprovar, né, esse conhecimento, não só na fala. E aí a questão da experiência já vem para poder te dar uma segurança, né? Porque é só no dia, porque a teoria ela fica um pouquinho distante da realidade, né? Então é somente no dia a dia que a gente colocando em prática que a gente vai conseguir realmente ter segurança do serviço que a gente está prestando. Então, é muito importante tá, a capacitação aliada com a experiência. Porque a gente acha que cuidar de um idoso é a mesma coisa que cuidar de uma criança, e não é, porque o idoso ele não gosta de ser chamado no diminutivo, né? De falar assim, me dá seu bracinho, me dá o seu pezinho, vamos fazer isso. Eles não gostam, porque eles não são crianças. Por mais que a gente queira demonstrar um carinho falando dessa maneira com eles não gostam. O meu tio até costuma brincar comigo, quando eu vou levá-lo ao médico, tudo, eu faço, nossa, põe essa perninha, levanta essa perninha aí, põe para dentro. Ele, ai, perninha. Toda vez ele me chama a atenção. Ele não gosta que eu falo perninha, bracinho. Por mais que a gente pense que é uma forma carinhosa de tratar, eles não gostam de ser tratados assim. Igual tem a questão também da desidratação. Quais são os sintomas da desidratação? Por que é tão importante a gente ficar atento à hidratação do idoso? Só com a experiência, a gente vai perceber que eles ficam confusos se eles ficarem desidratados. Mas a gente sabe o porquê disso? Como evitar? Porque igual o meu tio, ele tem apenas 20% do rim dele funciona. Então, a gente fica naquela balança ali, porque tem que hidratar muito, mas aí não pode, igual, ele ama água de coco. A única maneira que eu vejo ele se hidratando é com a água de coco. Mas como os rins dele só 20% funcionam, ele não pode tomar muita água de coco por causa dos sais minerais, por causa do excesso desses sais minerais. E aí, quando ele fica desidratado, ele começa a ter delírio. Então, eu já começo a perceber. Quando eu chego lá na casa dele, ele não me reconhece muito bem, pergunta quem que eu sou, eu já tem um problema. Eu já fico alerta, né? Então, aí para poder combater, eu já dou um pouquinho de água de coco, que é a maneira que eu consigo hidratar ele rápido, porque é a maneira que ele aceita nessa hidratação. Só que aí o médico dele falou que eu só posso dar 500 ml no máximo por semana. Então, eu vou dar aquele copinho naquele dia para eu poder dar uma hidratada rápida, para eu conseguir reverter, porque se eu não agir de maneira rápida, não perceber esses sinais, né? Se eu não estiver atenta e não entender o porquê que isso acontece,
eu não consigo agir da maneira rápida, ele acaba sendo internado. Então, assim, o conhecimento, ele é muito importante para a gente evitar muitas coisas. E a experiência, ela vai dar essa segurança na ação. Ela vai deixar a gente mais atento, a gente vai ficar muito mais atento aos sinais, a gente vai conseguir fazer umas ligações muito mais rápido, porque a gente conhece aquele idoso no dia a dia, né? A gente vai entender como que é o funcionamento dele, e aí com a nossa experiência, que a gente já teve em outros pacientes, igual teve uma cuidadora que estava com uma escara, e aí, ou uma cuidadora não, um idoso, né? O idoso estava com a escara e a cuidadora falou assim, nossa, eu usei esse adesivo aqui, é um adesivo que tipo uma pele, né, para poder colocar. Eu usei esse adesivo na minha última idosa que eu cuidei e foi ótimo. Então, ela trouxe essa experiência para poder fazer uma tentativa na escara e foi ótimo, né? Então, assim, com uma semana a escara já estava fechadinha, já estava começando a cicatrizar. E aí, são essas experiências do dia a dia, que aí o teórico, ele não vai te dar, né? Porque o teórico vai te explicar o porquê que você faz a escara. O teórico é mais para você evitar e saber como agir se acontecer. E a experiência, ele vai te dar segurança para você aplicar e fazer da melhor maneira da determinada situação. Então, os dois precisam andar juntos. Não existe um mais importante, o outro menos importante. A capacitação, né, o curso profissionalizante, vai te abrir portas, certo? Se você ainda não tem experiência, ele vai te abrir portas, ele vai te permitir atuar, porque pelo menos um conhecimento teórico você tem. Agora, se você não tem experiência, não tem um curso profissionalizante e quer começar a atuar nessa área, é somente como cuidador familiar mesmo, né? Cuidando, que vai confiar em você. Ou então, porque antigamente a gente tinha muita gente cuidar de um vizinho, quando as pessoas novas, com o primeiro emprego, né? Falaram assim, não, a fulana vai dormir com você hoje, né? Meu filho vai ficar com você lá hoje. Então, tinha muito isso. Só que hoje já não é tão comum, né? As pessoas já não confiam tanto em mandar crianças para casa dos outros. Então, a profissionalização, ela já se torna mais importante ainda, porque ela é uma porta de entrada para uma nova profissão, né? Isso mesmo, é interessante, eu falo que não adianta ter boa intenção, né? Não é suficiente. E o idoso, particularmente, ele tem muitas particularidades, peculiaridades que exigem conhecimento, né? O idoso, ele tem sinais e sintomas de doenças que não são iguais a de um adulto comum, por exemplo, né? Então, se você não Exatamente. tiver o conhecimento, você não percebe. E aí você não consegue atuar a tempo. E com o idoso é imprescindível atuar a tempo, para que não Rápido. tenha as internações rápido. Né? Porque se perceber depois que o problema já está instalado e evoluído, muitas vezes não tem mais o que ser feito, né? A gente piora a qualidade de vida daquele idoso. Com certeza. Questão de quedas, né? Se a gente não estiver atento à disposição dos móveis, né? Se a gente não estiver atento a colocar uma barra, atento a um tapete, né? A uma quina. Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo inteiro para poder evitar queda, porque queda para o idoso é algo assim que ninguém quer, né? Que é algo que todos os cuidadores temem muito, porque a recuperação de uma queda no idoso, ela é bem complexa. E você sempre costuma falar da questão da infecção de urina, tanto que a reação Isso. no idoso é diferente de um adulto, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Esse conhecimento, ele vai te dar esse embasamento, pelo menos para você, vai te dar um ponto de partida, né? Assim, olha, eu tenho essa situação, é isso. Aí você consegue ver os sintomas, começar a investigar, para poder, baseado na sua experiência, para poder você chegar a, a um veredito final, né? E ver o que é que você vai fazer. Principalmente, que eu acho assim que é primordial, comunicar à família, né? Que é a função principal do cuidador de idosos, é você relatar com fidedignidade, né, tudo o que acontece com o idoso no dia a dia. Qualquer alteração, qualquer sintoma, porque é só o cuidador que está ali, ó, 24 horas com ele, 12 horas, né? Períodos extensos, que vai perceber, né? E conseguir relatar de uma melhor maneira para a família e para a equipe de saúde que está cuidando desse idoso. O cuidador, ele é um profissional de saúde de extrema importância nessa rede de contatos do idoso, né? Porque ele que faz essa ponte direta entre idoso e profissionais, entre idoso e família. Ele que fica a maior parte do tempo com esse idoso, ele que precisa observar os primeiros sinais e sintomas, ele que precisa comunicar.
Então é importante o conhecimento, né? Você falou da infecção urinária, eu penso que qualquer adulto sabe identificar de forma muito rápida, fácil, que está com uma infecção urinária, né? Porque É tem o ardor, dor, né? porque tem desconforto, pode ter febre. O idoso não. Muitas vezes ele não tem a dor, ele não tem a febre, mas ele tem alteração de humor e ele pode cair. Aí tem sucessivas quedas, às vezes o cuidador, a família briga que aquele idoso está caindo, não está prestando atenção, né? E vai ver uma infecção urinária camuflada, né? Que é muito Idosos comum que no têm idoso, né? muito comum por causa da desidratação, porque o idoso não sente sede, e aí se a gente não estiver atento, a gente não percebe que ele não se hidrata, né? Exato. O Alzheimer, né? Os pacientes, os idosos com Alzheimer geralmente ficam muito agressivos, é algo inerente da doença. E se não tiver conhecimento quanto a isso, começa a reagir com o idoso, esquecendo que esse é um Reativamente, fator né? da doença. Isso. Então, é muito importante o conhecimento. E eu penso que a gente já começa a responder a pergunta do nosso podcast de hoje, né? Eu penso que o bom profissional, ele é formado por essas duas partes, né? Tanto a Esses parte dois técnica pilares, quanto né? esses dois pilares, a parte técnica e a parte da experiência. Não tem Isso, como ter só um. nada, não existe, não, assim, você não vai ser completo, né? E até complementando a questão do idoso com Alzheimer, porque o sintoma mais comum que a gente se espera é mesmo a agressividade, né? Eles ficam muito irritados, mas existem idosos que não ficam, que eles são super dóceis, então a gente demora mais ainda a identificar a doença. E aí, a hora que a gente vai perceber, porque eu tenho uma idosa na minha empresa que a gente cuida, que ela é super dócil, ela nunca ficou agressiva, sabe? Ela é uma gracinha. A única coisa que a família começou a perceber é que ela esquecia. Ela estava esquecendo, só que como só conseguiu perceber porque ela era muito nova, né? Ela começou com os sintomas aos 56, 57 anos. Então, que é muito precoce, mas ela não ficava irritada, ela nunca ficou agressiva com ninguém. Pelo contrário, ela é uma gracinha, ela é um amor e veio assim e veio muito rápido. Então, assim, o que ela juntava, guardava um dinheiro, ela não sabia onde ela tinha deixado. E aí ela era vendedora, uma vez ela vendeu um relógio e aí um relógio caríssimo. E aí ela achou que tivesse entregue, colocado. Ela foi, fez a caixinha, não pôs o relógio dentro da caixinha, guardou, colocou dentro da sacola e entregou para o cliente. E aí, quando o cliente chegou em casa, sem o relógio. Nossa, aí foi ver, quando foi ver, estava dentro da gavetinha dela, da mesa dela, porque ela tinha esquecido de colocar na caixinha. Ela foi preparar o embrulho de presente e esqueceu de colocar o relógio lá. Então foram suscetíveis fatos desses, né, corriqueiros do dia a dia, que a família foi observando para poder diagnosticar. E não foi pela agressividade, né, não foi pelo sintoma mais comum que a gente observa nos idosos que têm essa doença. Né? Então, assim, e é muito importante também o cuidador de idosos, ele saber os principais sintomas das principais doenças que acometem os idosos, né? Principalmente as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Então, e a capacitação, somente a capacitação, vai te dar esse embasamento, né? Essa base para você saber onde você está pisando, com o que você está lidando. E a experiência do dia a dia que vai te dar esse jogo de cintura, né? Essa mesclando para poder pra garantir uma melhor qualidade do seu serviço prestado. Aí você já entrou num ponto assim muito importante que nós sempre aqui falamos e repetimos e reforçamos do quanto é importante a capacitação, né? Do quanto é importante esse profissional buscar se diferenciar, se destacar no mercado de trabalho. E aí eu aproveito para te perguntar, né? Já que a gente está falando dessa importância de se capacitar, de buscar conhecimento, dessa parte técnica, dessa necessidade de ter um curso profissionalizante. Mas nós sabemos que no mercado existem muitas opções de curso, né? Muitas opções para os cuidadores de idosos. Então, quais requisitos eu devo observar ao escolher esse curso, né? Qual o melhor curso? Qual o curso que vai me oferecer mais? Quais dicas você pode dar para esse cuidador se capacitar profissionalmente nessa parte técnica? Certo, eu considero muito importante. Primeiro, assim, a gente observa um comportamento dos cuidadores ou das pessoas que estão querendo entrar nessa carreira, que quando vai procurar um curso, elas procuram o que é o mais rápido e o que tem o certificado.
né? Então, assim, somente esses dois requisitos, eles não vão te dar o embasamento suficiente para você ser um bom profissional. Então, se a gente está procurando, o certificado é importante? É sim, porque é exigido pelo mercado, né? Para você, então, existem algumas empresas, alguns clientes que exigem essa certificação sua. Mas esse certificado, ele tem boa procedência, né? Então, às vezes, o certificado só não vai te dar esse embasamento. E também a questão do tempo. Porque tem muitas pessoas que querem um curso que dure um ano. Pode ser que não seja o melhor, que dure então, não, mas eu também quero que dure só um final de semana, né? Então a gente tem que ver muito qual que é a sua intenção. Nesse curso profissionalizante, você está querendo se tornar um cuidador de idosos? Então eu considero 4 pontos muito importantes, que é o conteúdo programático. Nesse conteúdo, ele precisa conter pelo menos os conhecimentos de um cuidado básico do idoso, que eu considero que são sinais vitais, como dar banho, né? Tanto o idoso que tem uma dependência menor, um grau de dependência mais leve, quanto aquele idoso acamado. Então, a gente precisa dar um banho no leito, a gente precisa aprender a trocar fraldas. A gente acha que é uma coisa fácil, mas algumas técnicas facilita muito você trocar a fralda de um idoso, né? Porque a pele do idoso é muito sensível. Qualquer jeitinho, esbarrada que você der na pele, já fica um roxo, já arranca a pele, já sai um pedaço. Então, assim, é muito. Se você pegar a perna dele, virar para um lado de qualquer jeito, pode sair do lugar, pode machucar a pele. Então, assim, esse manejo é importante você aprender no curso. Então, como que você vai fazer essa troca de fraldas? Como você pode prevenir e curar, fazer o curativo de lesão por pressão. Então, tem muito aquela questão da mudança de decúbito, né, que é a mudança de posição do idoso acamado. É muito importante a gente conhecer quais são as posições, né, que você não pode deixar de muito atrito, que são os ossinhos, né, aqui do joelho, do calcânio, onde você tem que tomar mais cuidado. Outras coisas que eu acho também que é muito importante é como lidar com emergências. Quando o idoso cair, o que você vai fazer? Quando esse idoso vir a falecer, onde você liga, o que você faz? Se ele falecer em casa, vocês sabem o que vocês precisam fazer? Então, assim, eu, antes de fazer o curso, eu não sabia. Né? Antes de eu poder, eu não sabia assim, a gente tem uma noção, né, do que a gente vai fazer na hora da prática, mas chega ali, assim, para onde você vai ligar? Porque se o idoso morreu em casa, você não pode levar para o hospital. Então, você precisa saber o que você precisa agir, né? E eu acho também que a gente precisa entender, como eu disse anteriormente, quais são os principais sintomas das principais doenças, principalmente as crônicas, que são diabetes, né, colesterol alto, hipertensão, e hoje que também que está aumentando muito o Alzheimer. A gente precisa aprender a lidar com o idoso com Alzheimer. E aí aqui eu coloco mais um alerta que é muito importante para o idoso, para o cuidador de idosos se destacar no mercado, é ele se especializar em alguma área, né? Ele tem que conhecer o básico todo, mas é muito importante ele se especializar. Então, existem também alguns cursos de injetáveis. Esses cursos você não vai aprender no curso do cuidador de idosos, mas você pode fazer esse curso à parte. Como a alimentação do idoso, que também é uma questão muito crítica, né? Que você não pode dar essa alimentação de maneira deitada. Se o idoso ficar muito preguiçoso, ele não quiser ir para a mesa comer, você não pode ofertar essa comida para o idoso deitado, porque corre o risco de broncoaspiração. Broncoaspiração vai dar pneumonia. Então, a gente precisa aprender alguns manejos. Tem a questão da alimentar para poder evitar futuros problemas com esse idoso. Tem a questão da alimentação enteral, que a gente precisa aprender, né, a usar essa sonda. Então, assim, eu acho que se você, quando Fazer você for curativos, né? fazer curativos, né? Então, quando você for procurar um curso, dá uma analisada nesse conteúdo programático que tem que ter pelo menos essas matérias que eu citei para vocês, que são os cuidados básicos, né? Para você ter conhecimento para conseguir cuidar de um idoso de uma maneira mais completa. Outra questão o segundo ponto que eu acho que precisamos considerar é a duração, né? Então, a gente precisa observar a duração que se encaixe na nossa rotina, porque não adianta a gente se propor a fazer um curso todos os dias, por exemplo, se eu achar um curso que tem aula todos os dias, o dia inteiro. É difícil da gente fazer. Então, a gente tem que procurar um curso que se encaixe mesmo na nossa realidade. Se ele for de um curso que vai durar um ano, aos finais de semana, eu vou programar. Então, você analisa bem ou então que vai ser um mês todo dia, ou que vai ser aos finais de semana,
você procura um curso, né, com essa duração que se encaixe melhor com a sua disponibilidade. O outro ponto são os docentes, né, os professores. É muito interessante a gente analisar a procedência desse professor, de onde que ele veio, né, qual que é a formação dele, e principalmente, a formação é importante, mas o que eu considero mais importante de um professor são os resultados que ele apresenta, né? Então, assim, se você observa os resultados que ele trouxe para os seus alunos, se esses resultados são os resultados que você busca, então esse sim é um bom professor. E por último, que eu acho muito importante também, que é o acompanhamento e o suporte, porque muitas vezes a gente tem dificuldades, né, de manipular um material, de não conseguir assistir aquela aula, não consegui, eu faltei. Então, o acompanhamento, a equipe por trás, né, o back-office, essa equipe de acompanhamento e suporte, também é um quesito muito importante que você precisa levar em consideração na hora de procurar e contratar, né, e comprar um curso ou se inscrever para um curso profissionalizante. Então, esses 4 quesitos eu acho muito importante, que é o conteúdo programático, a duração, a análise dos professores, né, dessa pessoa que está te ensinando, os resultados que essa pessoa trouxe e o acompanhamento e o suporte que esse curso te proporciona. Uhum. E no dia 2 de março você vem com uma novidade aí, né, Marcela? Bem, sim, hein? Vamos preparando, que a gente tem um evento, o Dia do Cuidador 5K. Então, no dia 2 de dezembro, já vai se 2 de preparando. março. Dezembro, olha. No 2 Já de está no março, final do ano, volta. no final do ano. No 2 de março, às 20h03, nós temos um grande evento do Dia do Cuidador 5K. Espero todos vocês lá. Como que faz para inscrever no evento? Para se inscrever no evento, o link está na bio das nossas redes sociais, né? Que tem um link para você se cadastrar e receber todas as informações relacionadas a esse evento. Sem dúvida alguma, além desse conteúdo de formação básica de cuidador de idosos, desses cuidados com os idosos diferenciados, né, das doenças crônicas, essa parte de aprender a empreender, a gerir o próprio dinheiro também é muito importante, né? É o segundo passo, né? Eu considero que é como também não você se capacitando, você se formando, dificilmente você vai ter sucesso também na sua carreira, ser bem-sucedido, se você não conseguir organizar bem, administrar bem o seu tempo, administrar bem o seu dinheiro, né? Administrar a sua profissão mesmo, a sua carreira. Então, a gente precisa também dessa profissionalização, né, após a capacitação de cuidador de idosos. Então, se você tem experiência, se você já tem o curso, esse evento é para você. É engraçado que eu acho que é uma questão tão importante que falta para todas as profissões, né? Porque a gente aprende só a parte técnica e a gente entra no mercado de trabalho, mas falta muito essa parte de gestão individual mesmo, né? De saber encaixar a profissão na vida, de saber trabalhar com o dinheiro que você ganha, né? Como fazer para ganhar mais, aproveitar melhor o seu tempo. Então, Exatamente. tenho Principalmente certeza que vai ser um evento aí de sucesso. Isso, principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Porque os profissionais da área da saúde sempre estão trabalhando em plantões. Então, assim, é uma carga horária bem exaustiva e que não permite o profissional mesmo olhar para esse lado da carreira. Então, ele fica ali pegando plantões atrás do outro, e ele não consegue gerir o seu tempo, não consegue gerir o seu financeiro, ele acaba comprando coisas mais caras porque ele não tem tempo de olhar, não tem tempo de pesquisar. Então, assim, se você for olhar nos outros mercados, vendedores, você pode perguntar aqui, um dos clientes melhores que eles têm são os profissionais da saúde, porque você pode oferecer qualquer coisa para eles, você levar no hospital, levar no local de trabalho deles, né, nas clínicas, eles vão comprar porque eles não têm tempo de olhar as outras coisas, porque eles não conseguem se programar. Então, é a hora de vocês, né, se diferenciarem do mercado, se destacarem, aprendendo a gerir mesmo essa carreira de vocês. E muitas vezes muito trabalho, falta de tempo não é sinônimo de estar ganhando bem, né? Às Não vezes mesmo. a hora está mal remunerada, às vezes poderia estar trabalhando menos e ganhando mais, então por isso que é importante esse conhecimento aí. Isso, e às vezes você não consegue, na correria você não consegue enxergar as possibilidades que estão aí, né? Você acaba ficando ali focada e no dia a dia ali, né?
que você acaba perdendo oportunidades que estão aí para todos os profissionais, né? Então não percam, gente, dia 2 de março, às 8h03. 8h03 da É, noite. isso aí, procurar aí as redes sociais. E qual que é o nome do Instagram? É o nome O da Instagram nossa é comunidade Comunidade aqui. Cuidadores. Comunidade Cuidadores. Instagram, TikTok, para fazer a inscrição no evento. Exatamente. Marcela, e aí a gente está falando de se diferenciar, né? O que então o cuidador ele precisa fazer para ser diferenciado, para ter destaque nesse mercado de trabalho que é tão promissor e está em falta desses profissionais capacitados? Bem falta, né? Hoje a gente está no momento ideal para esses profissionais investirem nessa carreira, né? Porque é um mercado. Se você for estudar economia, a economia ela é baseada na oferta e demanda, certo? Então, hoje a demanda ela está muito maior do que a oferta. Então, nós temos muito mais pessoas precisando de cuidadores do que profissionais capacitados, prontos, né, no mercado para oferecer esse serviço. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para poder sair na frente, né? A gente conseguir conquistar um nosso espaço nesse mercado que é grande e é crescente. Então, a primeira coisa é a gente capacitar, né? O curso profissionalizante. A gente precisa mesmo desse curso, buscar conhecimento, atualização, porque as coisas vão acontecendo, doenças novas vão surgindo, né? Sintomas novos vão surgindo, porque igual a gente teve, acabou de passar por uma pandemia, nós, né, passou, ainda tá nesse período. Então, o Covid, que é uma doença nova, poucas pessoas conhecem os sintomas, eles mudam, né? De uma variante para outra, esse sintoma está mudando. As consequências ainda não são totalmente conhecidas, então, dependendo do organismo, cada um teve uma reação diferente, teve gente que perdeu o paladar, teve gente que perdeu o olfato, teve gente que não teve nada, teve gente que faleceu, teve gente que falta de ar. Eu estava ontem conversando com uma cliente minha, ela falou que o marido dela teve Covid no ano passado, e ele, por causa do Covid, desenvolveu diabetes. Você acredita? Ele passou até agora ele começou depois que ele teve o Covid, a glicemia dele ficou alterada, que era normal 80, agora só fica 120, 110, e ele teve que passar a tomar medicamento controlado para poder controlar a glicemia e a pressão, que descompensou também, ele começou a ter pressão alta. Então, uma consequência do Covid para essa pessoa foi diabetes e pressão alta. Pensa que ele que desenvolveu. Então, assim, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa estar se atualizando a todo momento, porque as coisas, né, a saúde, o mundo, ele é dinâmico, né? Então, assim, ele não é estático. Então, a gente não pode acreditar que se eu fizer um curso profissionalizante, ele vai ser suficiente para me manter no mercado. O curso profissionalizante, ele vai me dar a entrada, ele vai me permitir entrar. Mas para permanecer nesse mercado, a gente precisa ter uma constante atualização, uma constante capacitação. E a questão da postura profissional, né? Que é onde o que eu consigo, que eu estou aqui para ajudar vocês, é nessa postura profissional, como se apresentar para o seu cliente, né? Como você melhorar as suas relações de trabalho, porque a maioria dos cuidadores ele tem uma falsa impressão, né? E ele tem isso arraigado no coração deles que eles são a parte fraca do elo, né? Então, e realmente eles não são, porque a gente precisa desenvolver relações ganha-ganha para conseguir ter bons resultados, né? Para você trabalhar satisfeito. Então, a maneira que você comunica, a maneira que você inicia essa relação de trabalho, né? Essa contratação, ela influencia muito no futuro desse relacionamento. Então, é muito importante você ser claro, você ter consciência das suas funções, você ter um contrato para poder se resguardar juridicamente, para não ter problemas com não recebimento na prestação do seu serviço. Como você vai conseguir novos clientes, manter a sua agenda sempre cheia, quais são as estratégias que você pode utilizar, né, se você quer trabalhar, porque a gente sabe que existem vários locais para esse cuidador de idosos atuar, né? Mas você pode escolher qual que é o melhor para você, qual que é o seu perfil, o que que você prefere.
Então, você precisa traçar estratégias, conhecer um pouco de como administrar, né, a sua carreira para você se destacar nesse mercado. E, principalmente, vocês precisam aprender o planejamento financeiro, porque eu acho que é o calcanhar de Aquiles, né, desse profissional. A gente precisa aprender a se organizar financeiramente para poder ter uma tranquilidade e se destacar nesse mercado que ainda não é tão concorrido, né? Então a gente precisa já se destacar no início para conquistar o nosso espaço. Eu penso que o que a gente mais quer é que o cuidador tenha consciência da importância que ele tem frente ao idoso, frente a esse processo de cuidado com o idoso, né, na relação com a família e com os demais profissionais da saúde. Mas não basta o cuidador saber, eu sou importante, então agora eu vou cobrar mais caro. Não. É um amadurecimento profissional. Ele tem que ter consciência dessa importância, ele tem que fazer por onde. Né? E esse fazer por onde exige uma mudança de postura, existe uma execução segura das técnicas, né? Existe uma postura profissional, eu Diferente. penso que diferenciada, né? Aí eu penso que aqui nós temos fornecido, né? Você tem falado bastante ao longo dos nossos episódios dessa importância, o que esse cuidador precisa ter para ter esse amadurecimento e esse reconhecimento, gente, porque o mercado está aí gritando, ó, precisa de profissional, precisa de cuidador capacitado. Então, quem sair na frente, né, quem agir primeiro, quem se capacitar primeiro, vai ser muito mais beneficiado, vai ganhar muito mais, né? Vai se Sim, sentir muito mais realizado. exatamente, a gente precisa ter um comprometimento, né? E aí, sem contar que a gente também, para esse profissional que quer se ingressar nessa carreira, ele precisa ter algumas habilidades, como a empatia, a compaixão, que é muito importante, né? Se você não tem paciência de lidar com o idoso, né? Se você não tem paciência de lidar com a família, não é a sua área, né? Não é bom você, por mais que pode oferecer uma remuneração boa, ou pode ter muita opção de trabalho, não compensa você entrar numa área que você não tem aptidão, né? Então, você precisa ter uma empatia, você precisa ter compaixão, você precisa saber as técnicas, saber algumas habilidades. E é muito importante também, é bom a gente considerar uma especialização. Igual eu comentei anteriormente, se você souber, falar assim, eu vou focar no cuidado do idoso com Alzheimer. Então, você sabe o básico, você sabe reagir, porque o idoso, ele tem Alzheimer, mas ele tem ele pode precisar de fralda, ele precisa do banho, ele precisa da alimentação. Então, o básico, todos nós precisamos ter. Mas você pode se especializar e ser referência em determinado assunto, como você pode ser o Alzheimer, ou então, não, eu gostei muito da matéria de lesão por pressão. Eu vou me especializar nessa questão, nesse curativo, em como eu vou curar. Então, existem maneiras da gente se diferenciar nesse mercado, né? Se especializando, ficando muito bom em algum requisito que você pode ser referência. Não, e aí eu digo, né? Se o mercado está precisando de cuidador, vamos dizer assim, básico, que seja capaz de cuidar do básico, o cuidador diferenciado, então, especialista em Alzheimer, especialista em pressão alta, especialista em curativo, nem se fala, né? Se tiver um cuidador assim, menina, esse daí vai se destacar e vai estar muito bem financeiramente, profissionalmente falando. Vai ter uma fila de espera Vai, para os atendimentos deles, né? Os dias do mês serão poucos para ele. sem Vai dúvida precisar de mais alguma. dias. Sem dúvida alguma. Marcelo, então, para finalizar o nosso episódio, né, o nosso café de hoje, qual a mensagem de incentivo você deixa aqui para os nossos ouvintes para seguirem firme e se destacarem como cuidador de idosos? Né? Hoje eu trago só a mensagem de incentivo que vocês procurem sempre. É muito difícil nós seguirmos uma carreira sozinhos. Nós não vamos lugar nenhum sozinhos. Então, a gente precisa ter alguém para incentivar, para poder pegar na nossa mão, para poder te dar um acalento, para a gente dividir o nosso dia a dia nessa jornada que não é fácil para ninguém, né? Nenhuma jornada profissional, ela é simples. Então, que vocês encontrem alguém para pegar na mão de vocês mesmo, para poder caminhar nessa nova jornada. E podem contar comigo, porque eu estou aqui para ajudar vocês a se profissionalizar,
a se capacitar e conseguir faturar R$ 5.000 por mês como cuidador de idosos autônomo. Então, eu vou pegar na mão de vocês, eu vou ajudar vocês nessa conquista desse faturamento, dessa capacitação profissional, nesse amadurecimento profissional. Então é isso, pessoal. Nós estamos finalizando mais um Café do Cuidador Empreendedor. Agradecemos a presença de todos e não percam o nosso próximo episódio na terça-feira, dia 31, para fechar esse mês de janeiro aí com o tema Você tem medo de não conseguir clientes como cuidador de idosos autônomo? Então, como fazer para conseguir clientes sendo um cuidador de idosos autônomo? Esperamos vocês na próxima terça-feira, dia 31 de janeiro, no mesmo horário. E aproveitem para se inscrever no nosso canal, né? Porque aí sempre que tiver postagem de vídeo novo, novidade, tema novo, você recebe a notificação e fica sabendo em primeira mão. Exatamente, e principalmente se tiverem qualquer dificuldade no dia a dia, tiverem dúvidas, quer sugerir algum assunto que você tem dificuldade, pode mandar lá que eu vou respondendo todos os comentários. Esses dias eu já passei a tarde inteira respondendo os comentários que eu estou recebendo, as dúvidas que vocês têm. Podem deixar todas as dúvidas que eu respondo, eu dou um retorno para vocês. E se precisar, eu preparo um material mais aprofundado para poder auxiliar vocês nesse dia a dia, nessa jornada. Nós estamos juntos rumo a faturamento de R$ 5.000 por mês. Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos. Marcelo, bom dia para você e até a próxima. Até terça-feira. Tchauzinho. Até terça-feira.